Fala pessoal, estamos aqui no nosso primeiro vídeo do nosso canal. Desde já peço que você se inscreva no canal e curta e depois compartilhe essa mensagem e deixe já os seus comentários. Vamos estar falando sobre Encontrei o Livro Perdido. E a reflexão de hoje se encontra em 2 Reis, capítulo 22, verso 8, que diz assim: Então disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias deu o livro a Safã e ele o leu. Essa passagem se encontra no período em que o rei Josias está reinando sobre o reino do sul, de Judá. E o rei Josias ele assume o reinado com 8 anos de idade. O seu pai, Amon, fazendo coisas que reprovadas diante do Senhor, diante dos olhos do Senhor. E Josias, ele, assim que assume o reinado, passa alguns anos, ele inicia um processo de restauração do templo, um processo de reforma do templo, não somente a reforma do templo, mas precisamente quando encontra-se o livro da lei, quando encontra o livro da lei dentro do templo, depois que ele lê, alguns versos depois, ele tem uma atitude muito interessante. Ele lê o trecho do livro da lei e rasga suas vestes em quebrantamento. Em quebrantamento. Alguns estudiosos vão dizer que ele leu um trecho da lei de Deuteronômio 6, que vai falando um pouco sobre não terás outros deuses diante de mim, a respeito da idolatria, e aquela palavra, aqueles trechos, aqueles versos impactaram a vida de Josias, ao ponto de ele mesmo se quebrantar, ao ponto de ele mesmo se arrepender dos pecados, estando na posição de rei. Isso nos ensina algumas lições. A primeira é de que o livro da lei estava perdido no templo. Olha que ironia, o livro da lei estava perdido dentro do templo, lugar esse em que naquele tempo Deus se manifestava, Deus falava ao povo, e o povo estava tão distante, para a gente ver o quanto que o povo estava distante de Deus, o quanto que o povo estava longe das orientações de Deus, que o livro da lei estava perdido na casa do Senhor. Hoje também temos visto algumas realidades em que a palavra de Deus não tem sido substituída por tantas outras coisas, até mesmo dentro das igrejas. A palavra do Senhor tem perdido a sua centralidade e pessoas têm confiado em métodos, estratégias, têm confiado muitas vezes em sabedoria humana e esquecido da viva palavra de Deus. Uma outra atitude, uma outra coisa que a gente aprende com Josias é que ao ler a palavra de Deus trouxe um impacto tamanho na vida dele que ele se arrepende. É isso que precisa trazer em nós também esse contato com a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa trazer em nós mudança, precisa trazer em nós quebrantamento, precisa produzir em nós fruto digno de arrependimento. No momento em que tivermos o contato com a palavra de Deus, no momento em que lermos, meditarmos, pensarmos, como a própria palavra vai dizer que ela é lâmpada para os nossos pés, ela precisa iluminar a nossa vida ao ponto de olharmos as áreas da nossa vida que precisamos melhorar. É isso que a palavra de Deus faz, é isso que a palavra de Deus viva, eficaz, para transformar a vida do homem. Não serão as palavras humanas, não serão os métodos humanos, mas sim a palavra de Deus que tem esse poder para tocar bem no íntimo, bem no íntimo. Mas nós precisamos ter essa atitude também do rei Josias, de não somente ouvir a palavra, mas permitir ser transformado por ela e as nossas atitudes serem transformadas. E vale a pena a gente pensar qual tem sido
impacto da palavra de Deus em nossas vidas, em sua vida? Qual tem sido o impacto? Será que você tem ouvido tantas outras mensagens aqui no YouTube, tem ouvido tantos outros pastores, tantas reflexões e não tem surtido nenhum efeito na sua vida? Você precisa parar para refletir sobre isso. Você não pode tão somente ser ouvinte, mas ser praticante. E essa palavra precisa penetrar o seu coração, ir lá no íntimo, bem na ferida, assim, tocando lá na ferida. Mas não para trazer nenhuma... Porque muitas vezes as pessoas utilizam da palavra para trazer um certo constrangimento, no sentido de envergonhar outras pessoas. Mas quando o Espírito de Deus toca, ele toca para transformar os nossos corações, trazendo a nós essa realidade, de pensarmos a nossa real situação de pecadores e necessitados de arrependimento. E é o arrependimento no momento em que reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas limitações e experimentamos essa transformação de mente produzida pela palavra. E outra coisa que a gente aprende, que uma vez transformados pela palavra de Deus, precisamos agora transformar as realidades que estão ao nosso redor. Josias, ele não somente se quebrantou, se humilhou na presença do Senhor, mas a partir daquele contato ali, começou a fazer reformas no meio do povo, tirando a idolatria, varrendo tudo aquilo que não pertencia ao Senhor, para o retorno sincero, a busca da presença de Deus, a busca de um relacionamento sincero com Deus. Então a gente é também chamado para transformar, uma vez sendo transformados pela palavra de Deus. Então, quero convidar você a essa reflexão, chamados para serem transformados pela palavra de Deus para transformar. Transformados pela palavra de Deus para agora transformar. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Compartilha se essa palavra tocou o seu coração, abençoou a sua vida. E não se esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal. Deus te abençoe poderosamente.